Um dos pontos turísticos de São Paulo, o Beco do Batman, amanheceu todo pintado de preto, em protesto à morte do artista Nego Vila. Ele foi morto a tiros na Vila Madalena, próximo a uma distribuidora de bebidas. Um policial foi detido suspeito de ser o autor dos disparos. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Em sua música A Carne, Elza Soares diz o seguinte: a carne mais barata do mercado é a minha carne negra. E esse verso não poderia estar mais preciso do que num país onde a polícia, que deveria trabalhar para fechar esse mercado, é o principal fornecedor. Bom, o Beco do Batman, para quem não sabe, é um ponto turístico aqui em São Paulo que, em uma rápida pesquisa nas redes sociais, você encontra um lugar cheio de cores, cheio de vida. Um lugar que tem uma sinergia muito bacana que atrai turistas tanto aqui da capital paulista quanto de todos os lugares do Brasil. Porém, hoje pela manhã, esse lugar acordou de luto devido à violência. Confere só essas imagens. Isso porque Nego Vila Madalena, de 40 anos, foi morto no bairro que ele fazia homenagem com o seu nome. A polícia investiga o caso, mas parece estar envolvida diretamente na morte do artista. Segundo o jornal Folha de São Paulo, testemunhas afirmaram que um policial foi o autor do disparo contra Nego Vila. Após uma confusão numa distribuidora de bebidas na região, o policial teria atirado para cima, causado uma correria e o artista em seguida caiu no chão. O policial se aproximou e atirou nele novamente. Em nota divulgada pelo site UOL, a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo informou que um policial militar foi detido após um homicídio na Vila Madalena. Wellington Cupido Benfatti, nome do Nego Vila, era muralista, artista plástico e cenógrafo muito conhecido na região. O artista deixa uma filha de 9 anos de idade. A morte dele causou indignação e revolta nas redes sociais. E o caso do Nego Vila está longe, muito longe de ser uma exceção ou de ser uma fatalidade aqui em São Paulo e no Brasil como um todo. Em novembro, um dia antes do Dia da Consciência Negra, o João Alberto Silveira Freitas, também um homem negro, foi espancado até a morte em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre. Os agressores eram agentes de uma empresa de segurança que prestava serviços para o supermercado. Isso entre outros muitos casos que a gente tem notícias todos os dias na imprensa, no YouTube, nas redes sociais, enfim, é uma constante. E o que prova o que eu acabei de falar é que aqui no Brasil, os casos de homicídio de pessoas negras, pretas e pardas aumentaram 11,5% em uma década, de acordo com o Atlas da Violência 2020, que foi divulgado em agosto. E falando sobre quem a gente tem que perguntar e cobrar sobre respostas a esses casos, ontem o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, foi reeleito. Durante a campanha, pouco se falou de programas em relação ao combate a esses casos de violência, tanto para as pessoas pobres e pretas, quanto para as pessoas também de periferia. Então, fica aqui a pergunta que talvez tenha que ser feita ao atual prefeito que foi reeleito nas urnas ontem. Quais são os seus projetos para diminuir esses casos de homicídio, de violência na capital paulista, e também qual é a resposta quando a polícia, que deveria servir e proteger as pessoas, é na realidade quem está executando elas, principalmente desse grupo que eu disse, de pessoas negras e também de pessoas da periferia. Quando que isso vai ser solucionado? Quando que esses profissionais, quando que essas autoridades também serão cobradas? Essa aqui fica a nossa indignação e também o nosso questionamento, porque como diz aqui a camisa, não está aparecendo tanto aqui, mas vidas negras importam, e importam muito.